Esses políticos que estão anunciando uma crise, se Eduardo Bolsonaro assumir a Comissão de Relações Exteriores, eles me lembram aquele garoto que todos nós conhecemos na escola, né? Um garoto abusado, insolente, que mexe com todo mundo, mas usa o irmão mais velho para intimidar os outros, né? O garoto chega, mexe com você e fala: ó, se você não fizer o que eu quero, daqui a pouco meu irmão vai vir aí e vai acertar as contas com você. E todos nós sabemos o que acaba acontecendo com esse tipo de garoto, né? Sempre chega o dia em que, por alguma razão, o irmão não está mais lá. Em meio a uma crescente tensão política, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, enfrenta uma onda de críticas e pressões da base aliada do governo por sua decisão de manter Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores. A base governista, temendo uma crise entre o Judiciário e o Congresso, intensificou seus esforços para barrar a indicação, alegando que a nomeação de Bolsonaro poderia desencadear uma crise institucional sem precedentes. Fontes próximas ao governo afirmam que alguns magistrados já teriam sinalizado que a indicação de Bolsonaro seria uma crise anunciada, sugerindo até mesmo a possibilidade de apreensão do passaporte do parlamentar, que é alvo de investigações por supostos crimes contra a soberania nacional. Apesar das pressões, Motta permanece inflexível, afirmando que honrar compromissos é essencial para manter a credibilidade perante os partidos. No entanto, críticos argumentam que sua postura pode estar alimentando um conflito desnecessário e perigoso, colocando em risco a estabilidade política do país. Informação que chega de Brasília. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, minimizou a pressão da base aliada do governo sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Os aliados do governo ampliaram a pressão para barrar a indicação do deputado da oposição, chegando a afirmar que, se a decisão for confirmada, abriria uma crise entre o Judiciário e o Congresso. Segundo Motta, não há motivos para acreditar nessa suposta crise. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, alguns magistrados já teriam indicado essa indicação, essa sugestão de Bolsonaro. Isso seria, sim, uma crise anunciada, o que poderia sinalizar que o parlamentar corre o risco de ter o seu passaporte apreendido, já que é alvo de investigação por supostos crimes contra a soberania nacional. Pois é, uma manifestação de Hugo Motta, presidente da Câmara Federal. Muitos entendem que ele estaria comprando uma briga, mas também muitos fizeram a seguinte interpretação: não, ele está bancando Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Você, Cristiano Beraldo, o posicionamento de Hugo Motta firme em relação àquilo que conversou há algumas semanas com os representantes do PL em garantir a Comissão de Relações Exteriores a Eduardo Bolsonaro. Parece que ele não vai mudar de ideia. Neto, isso é uma das coisas mais absurdas que aconteceram no Brasil ultimamente. Imaginem um país sério onde um grupo de deputados da base do governo, do partido do governo, íntimos do governo, que defendem a retirada do passaporte de um colega. E não vamos colocar nomes aqui, porque não é preciso. O absurdo está na atitude. Como é que alguém vai conseguir justificar um pedido dessa natureza? Olha, você tem que perder o seu passaporte, isso é gravíssimo. Impedir uma pessoa de transitar livremente aonde quer que ela queira, seja dentro do Brasil ou no exterior, isso é uma ação extrema. Aí essa mesma base que está ali apoiando e articulando para aprovar o pena justa, que fica articulando para garantir saidinha, para que bandido possa transitar livremente pelo Brasil, fica com esse discursinho de Araque para justificar medida absolutamente autoritária, sem nenhum embasamento legal, para tirar o passaporte de um parlamentar. Então, Caniato, quando a gente chega neste baixo nível de discussão política, a gente vê como o lado que está militando essa medida autoritária não tem absolutamente nenhuma qualificação para o debate público
e não tem autoridade moral para propor qualquer coisa no Brasil. São pessoas que deveriam estar longe do debate público pela baixa qualificação que vem apresentando diante desse tipo de atitude. A gente indicava que Hugo Mota talvez pudesse pensar duas vezes antes de entregar a Comissão de Relações Exteriores a Eduardo Bolsonaro, porque a base governista estava vendendo um cenário para Hugo Mota de que essa comissão com Eduardo Bolsonaro transformaria a Câmara dos Deputados ou o Congresso Nacional em uma crise permanente. Ele falou, menos, também não é assim, não, eu vou manter a palavra, essa comissão ficará com o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é aquela história que você costuma dizer aqui no programa, né? Precisa ter o adulto na sala, né? Precisa ter o adulto na sala, Caniato, e você não chega à presidência da Câmara não sendo o adulto na sala, porque você precisa do apoio de todos os partidos, e fazer apoio com todos, e ganhar esse apoio de todos os partidos, necessita honrar compromissos. Portanto, quando a candidatura de Hugo Mota recebeu o apoio desses partidos todos, e de forma unânime, Hugo Mota já havia feito o desenhozinho, quem ia ocupar cada lugar, e já está acordado que a Câmara, a Comissão de Relações Exteriores é do PL, é de Eduardo Bolsonaro. Essa turma fica esperneando sem nenhuma razão, e o presidente da Câmara jamais vai voltar atrás de um acordo importante desse, porque isso corroeria a sua credibilidade perante os partidos. Se os partidos olham e falam assim, nossa, o presidente da Câmara já tremeu na base, no primeiro jogo de corpo da base governista, aliás, dos reservas da base governista, nossa, imagina o que vai acontecer quando votar as medidas importantes. Então isso mostra claramente que Hugo Mota está fazendo o jogo agora do responsável. Vou honrar o acordo, Eduardo Bolsonaro será o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e esse joguinho de corpo de gente frustrada, com rancor pessoal, não vai a lugar algum. Isso não vai ditar a atitude do presidente da Câmara dos Deputados para recuar numa questão que poderia melindrar o PL, que é o maior partido, maior que a base do partido do governo, e, além de tudo, tem por trás melindrar com o ex-presidente da República. Isso não seria uma boa atitude para quem está começando a presidir a Câmara dos Deputados. Portanto, Hugo Mota foi um adulto na sala. Pois é, inclusive, um dos integrantes da base governista, o deputado federal Lindbergh Farias, disse que essa indicação de Eduardo Bolsonaro à presidência da Comissão de Relações Exteriores, viu, Mota, causaria conflito com o judiciário, inclusive com a Suprema Corte Brasileira. Hugo Mota disse, não, naturalmente não falou exatamente isso, mas a informação que nós temos é que ele minimizou essa crise e deve seguir com esse acordo mencionado pelo Dávila, né? Um acordo que ele fez com vários partidos. Esses políticos que estão anunciando uma crise, se Eduardo Bolsonaro assumir a Comissão de Relações Exteriores, eles me lembram aquele garoto que todos nós conhecemos na escola, né? Um garoto abusado, insolente, que mexe com todo mundo, mas usa o irmão mais velho para intimidar os outros, né? O garoto chega, mexe com você e fala, se você não fizer o que eu quero, daqui a pouco meu irmão vai vir aí e vai acertar as contas com você. E todos nós sabemos o que acaba acontecendo com esse tipo de garoto, né? Sempre chega o dia em que, por alguma razão, o irmão não está mais lá. Exatamente, isso acontece. É a dinâmica também da política. Agora, Beraldo, é importante a gente também trazer essa análise sobre a figura de Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Eu achei interessante quando o Dávila fez a seguinte reflexão. Bom, esse pessoal fica esperneando, mas eles se esperneiam sem nenhuma razão, né? Ficam preocupados à toa. E aí a gente precisa entender o que se passa na cabeça desse grupo. Por que eles estão tão preocupados com Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores? Você outrora disse, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não é porque você é o presidente de uma Comissão de Relações Exteriores que você tem o poder máximo supremo de fazer o que você bem entender, né? Mas qual é o receio deles?
Neto, vamos fazer uma enquete com os nossos ouvintes e telespectadores. Quem aí sabe o nome do ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados? Quem aí sabe o nome do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal? Quem é que sabe o nome do presidente de alguma comissão, seja ela qual for, no Senado ou na Câmara, Canhato? Não tem absolutamente nenhuma importância prática, porque o que o presidente da comissão faz é dar encaminhamento às atividades diárias da comissão. Aquilo que é decidido na Comissão de Relações Exteriores não é suficiente para que se transforme em lei. É aprovado naquela comissão, vai para a Constituição e Justiça, vai para outra comissão, até que chega no plenário e todos votam. Então se atribui a esse cargo uma relevância que ele não tem, porque Eduardo Bolsonaro é o inimigo que foi escolhido agora pelo grupo governista. Lembrando que, e aí eu faço esse destaque, Dávila, esse movimento contra Eduardo Bolsonaro está sendo promovido por Lindbergh Farias, que é marido, namorado de muitos anos, enfim, não sei exatamente qual é o grau da relação íntima que existe, de Gleisi Hoffmann, que hoje é a articuladora do governo na Câmara. Então, a gente vê que há, sim, uma disposição do próprio governo em comprar essa briga. Essa briga, na ótica deles, é boa, é válida, é importante para colocar Eduardo Bolsonaro, que foi tido ou tem sido citado como o substituto de Jair Bolsonaro numa eleição presidencial, caso se confirme ou seja mantida a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, então ele agora é o alvo. Está apanhando por causa disso. Então não tem nada a ver com legalidade, não tem nada a ver com preocupação efetiva da importância do presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tem a ver simplesmente com o jogo político eleitoral de 2026. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo da política brasileira, onde a indicação de Eduardo Bolsonaro para a presidência da Comissão de Relações Exteriores se tornou o epicentro de uma tempestade política. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, mantém sua posição firme, desafiando a base governista e os críticos que prevêem uma crise institucional. Mas a pergunta que fica é: até que ponto essa decisão é um ato de coragem política ou uma jogada arriscada que pode desestabilizar ainda mais o cenário político? Será que estamos testemunhando um novo capítulo de conflitos entre os poderes? Ou apenas mais um episódio de disputas partidárias que pouco contribuem para o avanço do país? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, para mais análises e debates sobre os rumos da nossa política. Fiquem com Deus.